470. Hoje nós voltamos no SIC, parágrafo 470. E queremos rezar antes, pedindo a graça do Espírito Santo, né, sobre nós, para nos guiar sobre esse caminho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser, toda a nossa mente, todas as nossas emoções, nosso coração, todas as nossas preocupações com todos esses assuntos que estamos conversando, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, porque tudo, Senhor, começa em Ti e é para Ti que deve terminar, Senhor. E queremos que Tu nos ajudes, Senhor, a fazer com que verdadeiramente tudo possamos enxergar, Senhor, o início na Tua graça, na Tua providência, e o final, Senhor amado, na execução da Tua vontade, no mundo e em nossas vidas, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, nesse discernimento dos ensinamentos da Tua igreja, Senhor, deixada por Jesus para nos manter, Senhor, na Tua vontade, na Tua doutrina. Por isso, pedimos, abri o nosso coração e a nossa mente. Livrai-nos, Senhor, dos nossos erros, livrai-nos, Senhor, dos nossos preconceitos, livrai-nos, Senhor, dos nossos apegos, porque somente queremos a Ti, Senhor. Vivemos neste mundo, Senhor, queremos vivê-lo aproveitando todas as coisas que passam, Senhor, sem deixar de passar os bens eternos, aqueles que são imutáveis, Senhor, e que não passarão jamais. Ajudai-nos, Senhor, neste caminhar. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe de todos os cristãos, a mãe de Cristo, a mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Deus de nossa vida. Pedimos, Senhora, roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maravilha, vamos iniciar. Alguém, Mamate, quer começar lendo para a gente? Pode ser sim. De que maneira o Filho de Deus é homem? Uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, teve de lembrar, por vezes, que a natureza humana de Cristo pertence, em próprio, à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende de um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Assim, sua alma, como e em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Até aqui, vamos só fazer uma reflexãozinha aqui, né? E na aula,
estudo anterior nosso, nós lemos o parágrafo anterior, que está lá no topo do livrinho, só uma frase do anterior, que diz assim: ele permaneceu como era e assumiu o que não era. Isso daí eu acho que foi algo muito importante de a gente entender, né? Que o Filho de Deus sempre foi Deus, né? Mas ele nem sempre foi homem, né? Então, Jesus, ele se fez homem, né? Se encarnou no seio da Virgem Maria. E a partir daí, Deus tem toda a ciência, mas ele não tinha o o ser homem ainda, né? Então, Jesus veio para passar, pensar como homem, e é isso que fala nesse parágrafo de uma maneira muito clara, né? Ele veio para se comunicar como homem, né? Para pensar como homem, para sentir como homem, né? E a partir daí ver qual que seria a resposta do próprio Filho de Deus. E essa resposta foi plena unidade com a Trindade, né? Porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Isso eu acho que é muito legal a gente marcar, né? E, Jesus ele foi provado como Deus, Deus encarnado, né? Eu vejo É ele isso? como, eu vejo como, por exemplo, Adão caiu no pecado. Eu vejo como Jesus veio à Terra e viveu como Adão, mas mostrou ser possível não cair no pecado. Viver Sim, como exatamente o que ele fez foi mostrar a obediência que Adão falhou no pecado original. Foi o que ele fez. Ele foi sim, até o sim, final, venceu a vida humana, mostrando que é Hum. possível ser fiel a Deus em tudo. sim. Tchau, Jair. Obediente até a morte e morte E, de e cruz. morte de cruz. Essa é a figura, o resplandecer da nossa salvação, né? E todas Tem- as tentações que Jesus sofreu era justamente para desobedecer, né? com Todas certeza, com as certeza, tentações de com Satanás é para que certeza. ele desobedecesse, É. como é na nossa vida também, não é diferente, né? Eu cito sempre os essa fala sua aí e mostro o exemplo quando o Satanás oferece os reinos, né? Se prostrado e me adorar, daí tudo bem, né? Não era dono de nada, né? É um mentiroso, né? É a mentira, né? Mas como é que vai oferecer todos os reinos se não, ele não é dono de todos os reinos, né? Ele é o tentador. Mas vamos lá, vamos ao 470, né? É aqui na Então, primeira letra, nas primeiras palavras aqui, ó. Uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, Não aniquilada. não aniquilada, entendeu? Isso. Então ele, né, ele realmente viveu como ser humano, porque ele Sim, precisava passar, era a ordem do Pai passar por esse crivo, né? E também, dessa maneira, eu creio firmemente que Jesus conseguiu mostrar, conseguiu revelar a face do Pai, conseguiu revelar toda a obra da salvação, conseguiu o Evangelho, conseguiu, por causa dessa presença, por causa dessa vinda na carne, né? E nós não usamos, nós aqui não usamos, mas outras pessoas podem usar. Ele não veio de uma forma extraterrestre, né? De ET, né? Eu ficaria totalmente deslocado. Então ele se fez homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, exatamente para poder revelar tudo do Pai. A forma que Deus definiu para ele fazer é cabal, né? Não tem como você trocar as palavras, não tem como você pôr outros exemplos, não tem. Jesus é sim. 100%.
Então, você entendeu? O evangelho está entendido de uma vez por todas, pro resto da vida, até para a E, eternidade, e- né? e revelar o caminho na condição humana. Isso que é o Exato, mais exato. importante, né? É a revelação. Ah, mas Jesus aguentou o sofrimento na cruz. Ah, mas ele era Deus. Uhum. Ele era Não é. Deus, mas não usou de Deus, de ser Deus para passar a cruz. Exato, né? Porque Ele esse não que é o. aliviou as suas dores, né? Não, o Ele não importante é diminuiu. exatamente isso. Né? É entender que Jesus, quando veio, foi Deus aqui dentro, que não é que ele abdicou de ser Sim. Deus, mas ele viveu aqui como homem. Ah, E mas eu ele, não sou Deus, eu não sou Deus para fazer essas coisas, para. Não, não. Se credes em mim, fará o que eu fiz e muito mais. e coisas ainda maiores, né? Né? Então, é, ele não fez o que fez porque era Deus, né? Hum. E Mas ele, ele, Oswaldo, ele revela isso na oração, né? Pai, sim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, sim, contudo, faça-se a tua a vontade. tua Quer dizer, vontade, né? ele estava ali para obedecer. Deus deu a ordem, Deus Pai deu a ordem, cumpriu a ordem. Exato. E tudo isso deixa a coisa sobrenatural, deixa divina. Toda essa forma, essa forma que Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, esse conjunto é que nos dá essa consistência favorável de entender o sobrenatural, de entender o desígnio de Deus. E agora, pessoal, isso aqui é tchan, que eu até contei pro Marte. E ele fez de tal forma e deixou a igreja para continuar a obra dele. Nós vamos ver lá mais para frente, Oswaldo, são 60 páginas falando da Igreja Católica. Sim. Então nós vamos compreender coisas que a gente nem imaginava que existisse no catecismo, porque o assunto é muito profundo. Eu não estudei, não, eu só detectei e passei para o Mateus, porque ele nunca foi católico, está sendo católico há pouco tempo. E quando eu falei para ele que tinha isso, ele vai vir na minha casa segunda-feira. Eu vou dar uma ajuda para ele. E ele ficou muito contente, porque ele tem dúvidas sobre a Igreja Católica, né? Entendi. Então, é fantástico. Essa parte é fantástica, né? Vamos, Colocando um ponto a mais em cima disso daí dentro, uma coisa que a gente tem que se lembrar também, que é o sofrimento, o sacrifício de Jesus aqui durante a sua vida, durante a fase humana dele aqui, né? A vida entre nós aqui dentro, a verdade, o que era, o que iria acontecer, ela foi se revelando a ele com antecedência, mas não total, não no tempo todo. Quer dizer, se ele tivesse sido revelado toda a realidade exatamente no início, ele saberia, ele saberia tudo, vamos dizer assim, e isso ia mais para o lado divino do que do lado humano, né? sim, Mas lembrando que quando foi se aproximando a hora da crucifixão da sua morte, né? E a hora que ele chora sangue, né? Que ele chora não, que ele sua sangue, né? sua É sangue, no horto justamente, das oliveiras. imagina nós como humanos, se a gente, para ver como o sacrifício dele foi muito maior do que o nosso normal. Imagina se você tivesse plena ciência do que vai acontecer com você, principalmente das dores. Você sabe disso quando você vai tomar uma injeção que a agulha vai chegando, você já se prepara para a Sim, dor sim, daquilo lá dentro. Agora, sim. se você é espetado, normalmente a dor é muito menor porque pega você na surpresa. É o Exatamente, mesmo exatamente. conceito. Imagina se você soubesse que você vai ser crucificado, que você vai ficar com os joelhos parcialmente Sim, dobrados e que tudo isso vai acontecer. O sofrimento que ele passou é muito maior do que o sofrimento que a gente passa em sim, cada uma das nossas cruzes. Deus nos preserva disso, tá? Deus nos põe à prova, mas a gente sabe pela fé nossa de que a gente é capaz porque a graça de Deus está junto com a gente, se a gente tem fé, né? E é assim que funciona lá. Isso eu acho sim. interessante da gente lembrar. Ô, Martin, e longe de nós comparar a injeção com o cravo, né? É,
Exatamente. Só de você ver uma agulha espetando o seu braço, já começa a gritar. Imagina ele que sabia que ia entrar pelo menos três nele, um em cada É, braço e mais um no pé. Imagina só isso, né? Ok. Posso continuar? pode. Vamos continuar. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Leodiceia, Laodiceia, Laodiceia. Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado, exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar ir crescendo na sabedoria tamanha e graça e também se informar sobre aquilo que, na condição humana, se deve aprender de maneira experimental. Isso correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário à condição de escravo. No entanto, esse conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia, ao mesmo tempo, a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por uma união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Por sua união à sabedoria divina da pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Aquilo que ele desconhecer, neste campo declara, em outro momento, não ser sua missão revelá-lo. Continuo? Bom, não, Oswaldo, dá uma. Que o Oswaldo está fora ainda. Bom, vamos lá. Eu vou continuar então. A vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja, no Sexto Concílio Ecumênico, confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo, feito carne, quis humanamente, na obediência ao Pai, a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição à relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. É, desculpe, gente, que caiu Problema. a minha bateria que eu tive que recarregar, tá? Uhum. Então, Aqui, eu achei bastante coisas interessantes aqui. Vocês não acharam? aqui fala mais ou menos o começo do que eu estava falando, que é justamente que Jesus veio aqui e viveu como homem sem usar dos predicados de Deus para conseguir superar as coisas. Quer dizer, ele foi crescendo como nós, mas ele tinha a parte divina dele que já levava ele à essência de Deus. Ele já sabia o que era certo, né? Qual é o caminho certo a se seguir. Mas ele foi crescendo como a gente cresce aqui, ou seja, a experiência humana de Jesus foi muito similar à nossa experiência, mas sem o pecado, porque ele sabia o que era certo, o que era errado. Sim. Eu achei interessante no 471 que faz uma afirmação, né, por Apolinário lá, né? Uhum. Afirma que Cristo, o Verbo, havia substituído a alma ou
o espírito humano, né? Não é? Pelo que eu entendo aqui, como Jesus sempre existiu, né? Ele já existia, né? Então, é diferente de nós que na concepção dos gametas, né? Deus coloca sopra o seu espírito e coloca uma alma humana em nós, né? Nós somos criados, né? Então, Jesus não foi criado, né? Ele, ele substituiu essa alma humana pelo seu ser divino. É isso? É Não, aí, isso? Oswaldo, nas últimas linhas do 471, vai falar que a igreja contestou. É. Ó, contra este erro, a igreja confessou que o filho assumiu também uma alma racional humana. É. E que Para ela cresce. completar, para completar a obra, né? Porque quando ele tinha 3, 4 anos, ele não tinha toda essa conjuntura já formada. Ah, sim, e Ele sim. precisou crescer em estado e Entendi. graça e estrutura para ir absorvendo Então, e formando, né? então, Jesus, ele adquiriu uma alma humana também, né? Sim, humana. Né? Não foi uma substituição Não. apenas. É como ele Então, diz aqui, ó. É como ele diz, não, ó, pega aqui que ajuda você aí, ó. No 475, Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, ó, naturais, divinas e humanas, não opostos, sim, mas cooperantes. Quando Deus define que o Verbo se vai se fazer carne e habitar entre nós, tem uma linha do tempo aí, tem uma forma disso acontecer. Ele vai nascer como bebê, né? Não vai nascer não, não, homem. sim, sim, não, não, isso está claro, ok. Então, Mas, quando o catecismo, só um minuto, quando o catecismo diz que Cristo possui as duas vontades, humanas e divinas, é divina, isso. é isso, essa somatória é a formação do Cristo, é a formação do nosso Salvador, do Redentor. A obra da redenção vai vai contar com ele formado, não com ele com 5 anos Sim, de idade. Entende? sim, Ele tem que ir nessa linha do tempo e sim. acontecendo os fatos, né? É. Mas Eu, assim, ó, a reflexão que eu estou imaginando aqui é que quando fala da nossa composição em corpo, alma e espírito, certo? Corpo, alma e espírito. Corpo, é a matéria orgânica, né? É a coisa material. A alma é aquela coisa que liga o corpo com o que transcende, né? Com o que é transcendente. Então, a alma é o que liga o corpo físico com, no nosso caso, nós cremos que com o mundo espiritual, né? E o espírito aqui liga a Deus. seria o espírito divino. Espírito Santo. O espírito é o espírito divino, que no caso de Cristo era o próprio Cristo. Isso. Então, no nosso caso, corpo, alma e espírito, nós estamos falando do nosso corpo, da nossa alma e do Espírito Santo de Deus. Do nosso espírito. Do Espírito Santo de Deus que está em nós. Isso. Lembra Entende? que a ligação, o espírito, alma para mim é muito simples entender que é o que dá a vida, é o que faz a sua inteligência funcionar, Sim, sim, ok? O que faz o sim, seu cérebro funcionar. Mas o que faz o seu coração agir da forma correta é o espírito. Então você tem duas forças diferentes. Por exemplo, animal tem alma, mas não tem espírito. sim, Por quê? sim, Porque ele tem vida, ele tem a capacidade mínima de raciocínio dele lá dentro, tá? Que é ligada à alma. Mas o espírito, que é justamente o que faz a nossa ligação a Deus, tá? É humano. isso. É isso que eu disse. Então, a alma humana
é aquela que faz a ligação do nosso corpo com Deus, na realidade. O espírito. Diferente de uma alma vivente, que é a alma dos animais, né? É. E eles já têm as leis cravadas em seu coração pelo próprio instinto, né? Mas no caso humano nosso, né? Essa alma humana, ela é eterna, né? E por ser eterna, ela faz o link com o espiritual. Ela liga o mundo material com o mundo espiritual, né? A alma humana. E Jesus adquiriu essa alma humana na concepção de Nossa Senhora, Uhum. né? A alma humana, porque ele sempre foi espírito. Deus é espírito, né? Ou, né? Deus pertence ao mundo espiritual ou criou o mundo espiritual, né? Nós não sabemos de uma maneira clara isso. É maior. É. É Eu maior, sempre né? vejo a mesma coisa. Alma, quando as pessoas falam assim, alma, por exemplo, você falou, alma nos liga a Deus. Alma, sem a alma, nós somos um punhado de tecido, sem vida, Sim, tá? A sim, alma faz com que esses tecidos tenham alguma organização. Lembra de novo naquelas pesquisas lá do passado, quando aquele russo começou a tirar fotografia dos seres e conseguia ver a áurea que andavam por volta dos seres. Aquilo era a fotografia da alma, ok? Mesmo os outros seres, os de menor escalão, os bichos, né? Eles têm a alma, ok? eles têm Mas isso. essa alma que liga a gente a Deus, tá? Pode ser chamada de espírito. E ele tem que estar em amizade com o Espírito de Deus para ser realmente chamado de espírito. Então, você tem espírito, mesmo sendo uma pessoa má, tá? Mas esse espírito não está te ligando a Deus, não está em amizade com Ele. E o que a gente passa a vida inteira aqui dentro fazendo é tentando fazer o nosso espírito ser puro o suficiente para estar em amizade e consonância com o Espírito Santo. Na hora que nós estamos em amizade com isso, nós estamos ligados a Deus. É a hora que você está obedecendo todos os mandamentos, que você está em estado de graça e tudo mais. Sim, Essa é a hora que o seu espírito é ligado com ele lá dentro, tá? sim, Mas alma, tá? O gato que está aqui, o cachorro tem, tá? É o que faz sim. ele pensar, correr atrás da comida, Então, eu acho que tem aí aqueles tá caráteres e não sei o que mais. quando você fala que todo ser humano ele já nasce com alma. E com Sim, Quando espírito você também. é batizado, Recebe o espírito. você cria a sua ligação de espírito com Deus. sim, sim, Isso exato. mesmo. Então, essa é a única Então, diferença. é exatamente. Eu concordo, porque na hora que se fala corpo, alma e espírito, né? É, igual esse Apolinário da Laodiceia, ele tinha o conceito da igreja, né? Alma e espírito, né? A alma é o espírito humano, né? No conceito da igreja existe é ou alma ou espírito, dá a mesma conotação, né? Mas na realidade, quando nós São duas falamos coisas em corpo, distintas. alma e espírito, e não o espírito, entende? Quando nós falamos em corpo, alma e espírito, nós estamos falando de algo que transcende e é divino, que é o Espírito Santo de Deus, né? Então, é aquilo que nós conversamos na aula passada, né? Jesus sempre foi divino, né? O E, espírito. em um certo ponto ele assumiu o que O ele corpo não e a era, alma. que era humano. O corpo e Nós a é o alma. contrário. Nós sempre fomos humanos, né? E em algum ponto, que é no nosso batismo, que é o ponto da nossa confirmação, tal, nós somos chamados a vivermos de maneira como nós não somos, que é o divino, né? Que é O pelo Espírito Santo. Espírito Santo, né? Né? Então, essa reflexão. Então, Jesus, quando ele veio, ele já tinha a vida espiritual, né? O Ele Espírito não Santo tinha já a estava vida nele. humana. Nós já nascemos com a vida humana e somos chamados a crescer e a ter uma vida espiritual, né? Mas aqui é bem claro. Ele fala, para mim, isso aqui é extremamente claro, mas ele já tinha o Espírito de Deus, ele já tinha o Espírito Santo, mas o corpo e a alma dele cresceram como a nossa.
ok? Ou Sim, seja, o conhecimento dele, porque a alma está ligada muito, vamos dizer assim, nós somos engenheiros, não está no nosso espírito, está na nossa alma, tá? A inteligência está na sim, nossa alma. O coração, sim. o sentimento puro e tal coisa está no nosso espírito, tá? E ele foi chamado pela experiência que fala, né? Por isso o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar e ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça. Ou seja, ele como nós, tá? Mas só que ele tinha uma coisa diferente. A gente tem que crescer e focar a nossa vida em fazer o nosso espírito entrar em amizade com o Espírito Santo. Ele já era o Espírito Santo, ou já tinha o Espírito Santo dentro dele porque ele era Deus. Então ele não precisava ir atrás disso. Mas o corpo e a alma, a inteligência, a aprender como é que faz uma cadeira, porque ele era filho de marceneiro, essas coisas, ele teve que aprender como nós. Ele passou por todos esses outros problemas. Né? Muito legal isso. Eu acho uma Oswaldo e reflexão muito Marte, interessante. olha que bacana, contribuindo aí no 475 no final. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes de tudo sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. Tudo dele Então, obedece ao Espírito Santo. Né? cresceu em estatura e graça debaixo da obediência, né? Sim, Dentro da coisa certinha do Deus Pai, né? Da forma que Deus Pai sim. manifestou a vontade dele. Ou seja, ó, Jesus tinha uma vida interior plena, que seria a vida espiritual, né? Plena. Ele sempre teve, né? Porque ele era Deus. Então, ele sempre teve uma vida interior plena. Isso se manifestava a ponto de apenas os profetas verem isso, né? E os cris e os fariseus e os publicanos não conseguiram enxergar essa plenitude interior de Jesus, porque eles estavam só ligados ao exterior. Né? Então, ele tinha uma plenitude interior e ele foi adquirindo uma plenitude exterior, né? Que é o que você falou, que é o que você leu, Martin. Crescendo em graça, sabedoria, é tudo exteriorização, né? Do ser Do que ele já tinha dentro. Jesus, né? Nós somos os dois, nós temos que crescer nos dois caminhos, né? Nós temos que crescer, nós temos que atingir a plenitude exterior para sobreviver, para sermos produtivos, pais de família, né? Homens maduros e Seres tal. humanos, E nós temos que crescer interiormente, o que muitas espírito. pessoas desconsideram essa parte, né? Elas só crescem na parte exterior e não buscam uma vida interior, ou seja, somente alma e corpo. O espírito O fica, espírito fica pequeno. fica atrofiado, né? Fica Exato. delegado É isso. ou à inexistência ou a segundo plano. Aí acaba sendo um animal, né? Aí Exato. acabamos vivendo como animais. Só para fazer essa comparação de nós com Cristo. Mas Cristo é o caminho que veio mostrar qual é o caminho que tem que ser seguido, né? Que é a plenitude interior, a plenitude espiritual, né? Aliás, é bem claro quando você fala justamente nisso do crescimento do espírito, né? E quem não vai por esse caminho vive mais como um animal. Você nota exatamente as pessoas que não seguem as leis de Deus e a vontade de Deus, que o seu comportamento é um comportamento animal. Ou seja, Animal, é sim. tudo aqui, é tudo agora, é tudo para mim e lasque-se o resto. É Sim, exatamente isso. é que foge da dor, busca o prazer. Foge da Exato, dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. É isso. exato isso. Brasília é que os diga, certo? Brasília que eu diga, né? Se fosse só lá, Mas tava bom. Esse é o problema. vamos continuar? Vamos. O verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado.
No sétimo concílio ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que, no corpo de Jesus, invisível em sua divindade, tornou-se visível a nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Ele fez seus os traços de seu corpo humano a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Aí já houve uma mudança com relação à antiga aliança, né? E aqui é a mensagem para os nossos irmãozinhos. Também, né? Também, né? Para que eles não caiam na tentação, né? De voltar a ser Velho Igual à Testamento, primeira né? aliança. É. O coração do Verbo encarnado. Jesus nos conheceu e nos amou a todos durante a sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e por cada um de nós. Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para a nossa salvação. Eu vou ler o latino. É considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai eterno e todos os homens. Um amor com coração humano, né? Bom. Entro no resumindo? Pode Sim, entrar. vamos lá. Resumindo, no tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a palavra eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Olha que Sempre, legal, não confundida, né? mas unidas Não em se Deus. confunde, né? Nem se misturam, mas se unem, né? Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontades humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divina, vontades divinas, que tem em comum com o Pai e o Espírito Santo, e a Olha das só, submetidas, esse e a parágrafo elas é muito... submetidas. Que legal, viu? A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Se isso não é mistério, o que que é, né? É. Se isso, porque não é inexplicável, né? Mas, Mas Oswaldo, esse resumo eu achei muito bom, né? Muito é, bom. Ele é muito sólido, tudo. no 481, ele dá uma, uma contribuição favorável aqui, ó. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas, olha aí, mas unidas na única Única pessoa pessoa do Filho de Deus. do Filho Então, de Deus. o que me vem na mente é que para concluir o projeto de Deus, Pai, da salvação, da redenção, ele precisaria chegar nesse ponto de ter, como já era Deus, e a pessoa humana de Jesus, formada, 30 anos. Sim. Né? Aí ele A a plenitude do homem, plenitude, né? exatamente, para Ele, poder
para poder realizar o plano da salvação. Né? Ele se fez carne e habitou entre nós. É basicamente o que você É falou. isso daí, exatamente. Exatamente. E esse habitou não foi instantâneo. Teve 30 anos se preparando para ser, né? O filho do homem, né? Aquele que realizou toda a salvação que tira o pecado do mundo. Né? E uma coisa você tocou aqui dentro agora, há pouquinhos minutos atrás, a gente falou o tamanho do mistério. A gente Sim, mal tem mostra a nossa insignificância, a nossa pequenez, né? A gente mal consegue entender os mecanismos biológicos que fazem o nosso corpo se mover ou viver. Quando você fala na vida de Jesus aqui na Terra, como nós, como homem, e você começa a entender a união do corpo, alma e espírito, quando você começa a entender nisso, né? Começa a discutir, isso está infinitamente maior do que o que acontece dentro de uma célula que a gente não tem capacidade de explicar hoje. Olha o exatamente, tamanho da nossa exatamente. insignificância aqui, né? Então, quando A vê gente não. grandes humanos falando, isso é besteira o que vocês estão fazendo, perdendo Como que tempo. aconteceu isso, né? Eles falam assim, Pelo amor de Deus, né? O que você está querendo? Você não sabe nem como que um átomo é criado, yeah. como que surge, né, esses elementos. Tem hipóteses, Big Bang, mas vocês não sabem da origem de nada. Vocês querem explicar como que Deus se encarnou? Um dia Né? desses teve um cientista, é um que sempre aparece nessas sociais aí dentro, em geral, acho que foi no Instagram. Ele pegou e falou assim: é possível explicar, por exemplo, o milagre tudo que anda em torno da Santa Eucaristia, né? O milagre da transmutação. Nós, cientistas, conseguimos entender, é fácil. Você só precisa botar ele. Se você olhar uma reação, é, como ele falou lá dentro, a fusão e fissão, né? Você simplesmente catou os átomos do pão, né? E transformou numa sopa e depois reconfigurou, porque você teve que criar lá dentro, né? Você teve que criar, ele falou, o ferro e toda. Ele foi citando tudo que seria para transformar o que é o pão puro, né? Em carne, né? Ele falou, então você No tem pão que transubstancial. transformar átomos, né? Que hoje aqui não são puro carbono, né? Você vai ter que transformar o carbono em ferro, o carbono em não sei o que mais, para poder ter o sangue, a carne, a composição, o Mas nitrogênio. isso é impossível, né? Isso é Não, ele falou, impossível. tudo isso é possível se você tiver um reator assim. O único problema que a gente tem é que para fazer a fissão e a fusão, para fazer o pão transformar em carne, você precisaria de toda a energia que existe no universo. E isso a gente não sabe como fazer. Ele falou. E ele falou, Eu só Deus é queria, capaz de fazer isso. Então, eu dá para queria entender. chamar a sua atenção de vocês por 480, que foi na natureza humana dele, foi o link que ele conseguiu criar na mediação entre Deus e o ser humano, porque é Sim, onde ele teve o conhecimento da natureza humana sim, com Deus. Então, assim, a força do que é esse 480, entendeu? Que realmente ele foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nenhuma hora se sim, vê aqui que eles coloquem um sobressaindo ao outro. sim. Houve uma união entre a natureza andando em paralelo, tá? A natureza humana e a natureza divina e qualificando ele para ser o nosso, quando ele coloca aqui bem claro, o único mediador O único entre mediador, né? Deus e os homens. A E gente- pela ó, natureza humana dele. na linguagem de hoje, eles usam um termo que eu acho que é preconceituoso, mas ele tem lugar de fala, né? O quê? Ele tem lugar de fala. Ou, O único. ou seja, para mim falar de negro, eu tenho que ser negro. Para mim falar de gay, eu tenho que ser gay. Para mim falar de mulher, eu tenho que ser mulher. Para mim falar de pobre, eu tenho que ser pobre. Então, tem lugar de fala,
Jesus tinha lugar de fala entre os homens e entre Deus, né? Exato. Ele, Conhece os dois lados. por isso que ele é realmente esse mediador. Ele é 100% homem e 100% Deus. Exatamente isso que você falou, Rogério. Ele é perfeito. E foi só por causa da humanidade de Cristo, né? Porque o preço do pecado tinha que ser pago pela humanidade, né? Pelo Por um lado humano. homem, né? Um homem, né? É, porque foi feito pelo lado humano. Foi feito pelo homem, exato, né? Né? Agora, esse 482 eu achei muito interessante também, ó. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas, tem uma inteligência e vontade humanas perfeitamente concordantes com e submissas à sua inteligência e à sua vontade divina, concordantes e com concordantes Submetido. com e submissas à inteligência e à vontade divina. Então, nesse ponto, a gente vê que tem uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia entre, apesar de como o Rogério disse, as duas divindades, as duas naturezas são tratadas como iguais, né? A humana e a divina. Mas existe uma ordenação nisto, né? De relação à verdade e à pureza. Existe uma hierarquia entre o espiritual e o material, né? Entre o divino e o humano. Então, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas perfeitamente concordantes com e submissas à inteligência e à vontade divina, que tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. Então, no nosso caso, é o caminho que Jesus deixou, né? De sermos dóceis ao Espírito Santo de Deus, né? De sermos submissos ao Espírito Santo de Deus. A, a inteligência e a vontade espiritual, ela está acima da minha inteligência e razão humana, né? E eu tenho que fazer essa concordância e essa submissão. Ele usa esses dois termos, né? Concordância e submissão. Elas são submetidas, né? Uhum. É isso? É isso? É no Tá meu, certo o que eu estou falando? no meu sim que fala harmonizadas, quer dizer, mas é exatamente o que você está falando. Eu entendo que eu sempre vem agora na minha cabeça o primeiro mandamento. Deus sobre tudo. Isso, É o primeiro isso. mandamento. Exato. Eu já estou dando hierarquia para todas as coisas, né? Vem os 3 primeiros mandamentos, que são correlatos à divindade, ao espiritual, a Deus, né? Uhum. E depois vem os 7 mandamentos que estão relacionados à humanidade, né? A Que são parte humana do homem. submissos a ele. Exato. É isso, Jair? Elas não são iguais, né? Elas são Não. diferentes. O grande Chan aí, que você falou, Oswaldo, ela está submissa, Né? Submissa, isso. entendeu? Esse é o É. Chan, né? A gente vê na, no nosso cotidiano as rebeldias, as, Sim, os desprezos, a não submissão, né? sim, Ah, eu não acredito em Deus, aí. Paciência, pô, né? Mas na pessoa de Jesus, que é o, que é o protótipo, né? Que é o tá lá no 258, né? Mediante quem são todas as coisas, sim, lá existiu, lá tem. Na pessoa de Jesus tem essa sim. subordinação perfeita, Perfeita. É. perfeita, né? Perfeita. E submissão, eu gosto quando a Anitta lê Efésios 6 lá, que fala, né? Homem ame as suas esposas, esposas sejam submissas aos seus maridos, né?
e ela sempre fala, ser submissa não é ser inferior, mas estar sob a mesma missão. É, Aderir à mesma missão, né? E se a missão for do amor, por isso, homens, amai as suas esposas, né? Porque se o homem estiver com amor, a missão dele será perfeita, né? Porque hum. Deus estará guiando ele. Então, essa submissão não é uma inferioridade, mas é uma aderir à missão principal, né? O que Jesus falou na cruz, né? Ninguém me tira a vida. Eu a Eu a dou dou livremente, né? livremente. E é Livremente. submissão, né? Submissão a quê? À vontade do Pai, né? Exatamente. É sob a mesma missão que o pai lhe Exatamente. delegou, né? Eu não consegui entender no 482, Oswaldo, Fala. uma hierarquia nas duas divindades, das duas naturezas. Nas duas Elas estão naturezas. totalmente em harmonia, tanto é que eles falam, né? Tanto a natureza humana como a natureza divina, elas estão perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que tem em É comum com o Pai e o Espírito Santo e a elas submetidas. Quer dizer, as isso, duas estão lado a submetidas. lado submetidas ao Pai. Exatamente. Então, essa submissão, ela delega a, ao mundo, a natureza espiritual, né, uma importância maior. É isso que eu quis dizer, entende? A submissão. Então, é igual, é a mesma condição do marido e da mulher, né? Mulher sejam submissas, é estar sob a mesma missão dentro de uma hierarquia posta, né? Então existe uma hierarquia e o Interessante. mundo espiritual ele é mais poderoso do que o mundo natural, né? O mundo natural ele provém do mundo espiritual, né? Interessante que você falou uma coisa que eu nunca parei para pensar, a palavra submissão. Submissão, normalmente a gente tem o contexto, né, pré-concebido que significa estar inferiorizado a alguém, mas não. Inferiorizar, mas não é Submissão é sobre a mesma missão. isso. Mas isso só tem sentido por causa da palavra anterior de Efésios. Amor, Hum, amor, né? Homens, amai as vossas esposas, né? Esposas, sejam submissas, estejam sob a mesma missão dos seus esposos, né? Então, sem uma, a outra não tem. hum. Sem uma, aí vira exploração, aí submissão vira Ou má direção, vamos dizer assim, porque vão estar numa ou má missão errada, direção, né? né? Vão Isso. estar numa missão errada, ok? Porque submissão é sobre a mesma missão. Exato. O que Satanás faz quando fala de Deus? Satanás, Deus não quer o seu bem. Ele quer ver você sofrendo. Ele não quer que você seja como Deus, né? Mas Deus não olha para você, Deus não te ama, Deus, ou seja, está querendo mostrar para você que Deus não é amor, que Deus não tem amor por você. Então, por que você vai estar sob a missão de alguém que é o teu algoz, né? Então, a todo momento, Satanás quer mostrar que Deus é o algoz, né? E não é o Deus amoroso, Deus Pai, Deus que nos ama verdadeiramente, né? Então, sem essa relação, eu não vou ter a submissão, né? Sim? Oswaldo, Santo Agostinho dá uma palavra sobre isso cabal, né? Ame e faça o que você quiser. Sim, é João Paulo II, né? Eu li isso em Santo Agostinho. Maravilha. Porque João Paulo II Também, fala também, isso. né? Ame e faça qualquer coisa, né? E É, não isso, faça nada se não for com amor. não, se for por amor, você pode fazer o que você quiser. É. Né? E sem amor não faça nada. Nada vai dar certo, né?
Muito legal. Não, quer ver, Oswaldo, mais uma observação. É fácil. Para raciocínio, inverte. Inverte o 482. Só para raciocínio. Vou ler de trás para frente. Certo. Invertido. É invertido. Sendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humana, perfeitamente ou melhor, perfeitamente concordantes e não submetidas à sua inteligência e sua vontade divina. O que que Ou, daria ou, e, ou então, ó, coloca vontade divina antes e vontade humana depois? depois, ó. Cristo tem uma inteligência e uma vontade divina, perfeitamente concordante e submetida A em sua vontade humana. inteligência e vontade humana. O Você já homem Não não fez é é a isso. perfeito. você já fez a É, comparação. O não homem é não é isso. Isso, perfeito. isso estaria errado, né? É, totalmente ao Ok, contrário. Rogério? Boa ideia, Jair. Vamos Mas, continuar um pouco mais? deixa eu O só horário fechar esse, já. Acho que já Oswaldo, está. deixa eu Fala. só fechar esse 482 aí. 482, vamos Essa, lá. essa concordância, essa forma que o 482 está expressando, é que nos ajuda, nós, os pobres aqui, a entender tudo de Jesus, a natureza divina, tudo, né? O próprio Evangelho, porque ele estava falando no Evangelho, vivendo ali o Evangelho, explicando para os apóstolos, para os discípulos, né? Subordinado à vontade divina. Então, tudo que decorre, decorre favoravelmente. Tudo que acontece, acontece favoravelmente. Porque está Sim, obedecendo essa linha da vontade do Pai no Filho e do Filho para nós homens, né? sim. O Evangelho, é o Evangelho. Esse, Amém. esse, Vamos, esse vamos, termo vamos para a partilha? subordinado é interessante também. Eu nunca tinha pensado, porque fala sob a ordem, né? É, Ordenado, né, de uma maneira correta. Subordenado. Então, ordenado um pouco abaixo, né? exato. Subordenado, né? Subordinado, né? Senhores, vamos continuar ou paramos? Eu acho que é boa ideia parar, justamente Vamos para a porque é partilha? só nós aqui, e aí o Tá bom, pessoal perde menos. ótimo. Daí a gente volta aí, se Deus quiser, com a Marisa, com a Vânia e com quem mais puder No participar, 484. no 484, no parágrafo 2. Que essa parte aqui acho que foi só para esclarecer a, a natureza humana, bem claramente a natureza humana de Jesus com a natureza divina. Sim, Tá? Que ele não veio aqui só como natureza, ele viveu a condição humana para ter entendimento de todo o sofrimento e, no final, ser o nosso mediador, né? Não. É, eu acho que é importante essas reflexões, né, Rogério? Porque se Jesus é o caminho, nós temos que entendê-lo, né? Uhum. eu achei bacana o que o Rogério falou, Oswaldo, porque é, tudo, 100% para ele chegar, concluir a sua obra da salvação, tudo, 100% para ser o único mediador. Uhum. Jesus não parou no meio, não pediu um intervalo, não alterou a rota, fez tudo certinho, como Deus Pai ordenou, aí conclui, né? Ele é morto, ele é pregado na cruz, depois ressuscita e vai para junto do Pai. Quer dizer, toda essa obra aí faz com que ele seja realmente o único mediador. Essa é a beleza, isso aí que é o tchan, né? Uhum.
Com e conhecimento de Vamos lá. causa. com pleno conhecimento de causa humana, né? Humana mesmo, né? Exatamente. Falando dessa forma humana, nós já temos dificuldade para aprender, né, Martin? Imagine se ele fosse falar só sobrenatural, né? Ah, e quando ele falava, ninguém entendia nada, né? Exatamente, né? Ele Mesmo com precisou vir a parábolas. ajuda do Espírito Santo. Vou lhe mandar o Espírito Sem Santo, vai. isso. Aí vocês entenderão, né? E muitas das coisas acontecem dessa forma mesmo, né? Só o tempo que o Espírito Santo vai nos dando material de vida suficiente para que a gente entenda. Eu acho que isso tudo é muito rico para que a gente não desmereça, né? Que tem uma tendência a levar para um nível assim de que, mas Deus que fez isso, tal, se fosse eu. O conhecimento que Cristo tinha, aquilo que o Martin disse, eu achei que é isso mesmo. O conhecimento profundo que Cristo tinha de todas as coisas fazia com que aquele sofrimento deles fosse maior do que qualquer um de nós pudéssemos ter, né? O nível de consciência, né? Das consequências, das atrocidades, né? As pessoas no inferno, né? Dizem que as pessoas no inferno elas choram e gemem pelo arrependimento, porque após morrer adquirem a plena consciência daquilo que elas optaram, né? E aí fica o sofrimento eterno, né? Jesus teve essa plena, ele tinha essa plena consciência andando aqui com a gente e passando os cadinhos que ele passou, né? Entendeu? Imagina ele ter que lidar com a ignorância nossa, né? Não é à toa que, em alguns momentos, ele fala: oh, meu Deus do céu, né? Até quando vou ter que aguentá-la? É muita dureza de coração, né? Eles discutindo quem ia ser maior no reino, quem ia sentar à sua direita, à sua esquerda. Gente, a coisa era assim, era bizarra mesmo, né? Era tipo o Congresso Nacional do Brasil mesmo, né? A ignorância, ela sempre foi uma. E em Jesus, ele passou por tudo isso de uma maneira com total consciência de tudo. Então, o sofrimento de Cristo é incomparável com relação a nós, né, que somos autistas em muitas coisas, né, Nós e nos não fechamos na tela. enxergamos muitas coisas. Ô, Oswaldo, posso começar a partilha? Posso ser o primeiro? Já estamos partilhando, por favor. 475. Paralelamente, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis, humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Amém. Aí, a minha partilha aí, por nossa O que salvação. a minha partilha ela vai mais ligada ao justamente quando a gente lê esse parágrafo e o próximo ali dentro, a gente enxerga que ele já tinha o Espírito de Deus dentro dele, mas a alma e o corpo cresceu aqui entre nós mas já era direcionado ao Espírito de Deus. E aí a gente vê o convite que nos é feito a entrar em amizade com o Espírito Santo. E aí, quando você começa a ler ou ver algumas coisas dos santos que passaram aqui dentro, me vai às sete moradas, me vai Sim, ao exemplo de Cristo, a vida em Cristo, vai um punhado de outros leituras.
e elas mostram como é que os santos, e alguns, sofreram grandes martírios e conseguiram cruzar, né, da mesma ou de forma similar a que Jesus conseguiu, Sim, exatamente porque aceitaram a ter o Espírito de Deus em amizade, quer dizer, ligaram o Espírito de Deus à alma e o corpo que eles estavam tendo em crescimento. E aí vem todo o segredo de uma vida humana sadia e decente, ou vamos dizer assim, uma vida humana que a gente consiga viver com alegria, porque na hora que você tem essa semente dentro de você ligada, e Deus faz, ele derrama graça em cima da gente o tempo todo para a gente estar ligando lá dentro. Na hora que você dá o primeiro passo e vai atrás e insiste, insiste, você vai se ligando cada vez mais em amizade ao Espírito de Deus e você vai atravessando cada vez mais com graça, né? As cruzes que a gente tem aqui no nosso dia a dia. A gente supera elas de forma maior e o maior exemplo que a gente tem são os santos que fizeram isso. Eu olho toda vez para Nossa Senhora e eu me lembro daquela passagem, eu me lembro do filme de Mel Gibson, justamente numa das vezes que Jesus cai carregando a cruz, ele olha para o lado e vê Nossa Senhora, e Nossa Senhora para e olha nele, e eu falo assim, imagina todo o sofrimento que ela está vendo ali dentro, e ela consegue superar por quê? Porque a alma dela, o espírito dela estava em plena amizade com Deus. Ela sabia o exatamente. que era aquilo. Ela sabia isso aqui ok, é horrível de ver, mas é maravilhoso de ver ao mesmo tempo. É a salvação acontecendo, porque ela sabia, ela tinha ciência. E é isso que a Ela, gente é convidado. ela tinha a plenitude espiritual, né? Ela tinha amizade com ela. É, E para mim, na hora em que Nicodemos, né, que faz a apresentação de Jesus no templo, né? É Nicodemos? Não. não, o profeta Simeão. Simeão. Quando ele faz, que ele levanta e fala lá dentro e fala para ela que seu coração vai ser transpassado por espadas, ali ela já começava a ter conhecimento do que vinha pela frente, Sim, pela amizade com Deus. Ali ela sim, tomou consciência de que, ó, não vai ser melzinho na chupeta, né? Não vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo em questão de lado humano, mas é sim, a maior coisa, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a salvação vai ser feita graças à sua obediência, né? Jesus sim. veio ao mundo pela sua obediência. Olha quanta graça vem disso. E ela ali começou a ter consciência. Tanto é que Nossa Senhora cruza a vida inteira aqui dentro calada. Ela não, ela Que pouco coisa, não? fala, mas ela tinha essa sabedoria, já lhe foi dada, tá? E o segundo ser humano mais perfeito depois de Jesus, né? É, exato. Que coisa maravilhosa. É isso E aí mesmo. tem gente que tem a capacidade de quebrar estatuetas e não sei o que mais, falando que aquilo é na pessoa normal. Você fala assim, Só para agregar seguidores, né? é, Sacrificando a verdade, né? fazendo Sacrificando um o showzinho. evangelho e exaltando o Antigo Testamento, né? Isso. Tem de tudo São nesse mundo. os judeus incircuncisos, né? Rogério, a sua Assim que partilha. eu acho que eu já falei a minha parte lá, quando eu falo nas duas naturezas divina e humana de Sim. Cristo, como sendo E tá, nosso mediador. Não tem mais nada a acrescentar. então tá bom. E eu fico com uma partilha que é bem próxima do Martin, da importância de a gente entender essa natureza divina e humana para fazer um, um paralelo ao que Deus espera de nós, né? Uhum. Nessa mesma natureza humana nossa, né? Onde ele quer nos divinizar, né? Fazer o caminho contrário de Adão, né? E da importância de a gente estar subordinando, né, a nossa vontade humana com a vontade divina, né? E esse estudo nosso vem justamente disso, de a gente buscar
o entendimento, né, do que Deus espera e do que e eu fico contente quando eu vejo que essas coisas elas vão sendo elucidadas, né? Vai havendo uma clareza. Nós todos aqui temos fé, né? Mas ninguém tem tem o conhecimento de tudo e a igreja vem nos dar esse conhecimento à medida do nosso caminhar, né, Jair? Do nosso caminhar. O Jair tem 60 anos de caminhada já, Jair? Não, não é? No Bom Jesus, dia 22 de novembro, 49. 49. Olha, eu, É. eu não chutei errado, então, ó. Já passou de 60 anos, então, Jair. Não, é que antes do Bom Jesus era muito raro, muito assim, conceitos errados, muita coisa assim banal, muita coisa assim. O critério era totalmente distorcido, Oswaldo, entendeu? Não tinha fonte, não tinha de onde tirar, né? Tudo começou no dia 22 de novembro de 1976, né? De 76. 7h30, 7h30. Então, ali começou o chamado, 40, né? 49 anos atrás. Exatamente. Ano que vem, jubileu. Aí, festa. Jubileu. Aí é festa. Uhum, maravilha. Então, eu conheci pessoas que me ajudou muito lá, né? Pessoa, foi uma somatória muito grande, Exato, muito grande. Somatória muito grande. Mesmo essas pessoas, umas já morreram, outra abandonou a fé. Aconteceu de tudo aí, certo? Mas graças a Deus eu estou mantendo, né? E a gente está cada dia mais investindo no Bom Jesus, né? Investe. Quanto mais puder estar lá dentro fazendo, a gente vai. Estou dando até de uma de jardineiro, cara. Ah, é? Você já está com jardinagem, Não, eu já, Jair? já comprei umas ferramentas lá, já para cuidar do nosso jardim lá da igreja. Além da manutenção predial, agora está com Agora manutenção estamos entrando, da estamos entrando. jardinagem também. Comprei umas ferramentas, comprei um soprador. Maravilha. Quer dizer, é o prazer, né? Prazer no É, sentido espiritual, né? De estar lá ajudando, consertando, fazendo. é, o que Deus mandar ali para gente investir. Eu sou daquele. Não adianta achar que vai dar certo se você não investe nada, né? Tem sentido, né? Tá? é isso aí. Estamos investindo. Maravilha. Finalizamos, gente? Ok. Amém. Agradecemos, Senhor, pela vossa bondade, pelo vosso amor, pela misericórdia que tendes de cada um de nós, Senhor amado. Porque sem a tua misericórdia, que é o próprio Cristo, que veio até nós, sem esta misericórdia nós nada poderíamos fazer, não teríamos sentido em nossa vida, não teríamos sentido em passar pelas dificuldades, em tudo, mas tu, ó Senhor amado, nos dá sentido para todas as coisas, tudo aquilo, Senhor amado. A tua vontade seja plena em nossa vida, nós pedimos, Senhor amado, para que tudo aquilo que nós meditamos hoje produza frutos em nossa vida, frutos de conversão, Senhor, e frutos, Senhor, de anúncio do teu evangelho, anúncio da boa nova do reino a todos aqueles que ainda não creem, a todos aqueles que ainda não esperam ou estão perdendo as suas esperanças, Senhor amado. Ajudai-nos, Senhor, com a luz da vossa graça, Senhor, a colocar as palavras corretas em nossas bocas, nas horas corretas, nos momentos corretos para as pessoas que necessitam da vossa graça, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fazei-nos instrumento da vossa vontade, Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Santificado vosso seja o vosso nome. nome. Venha Venha a a nós o nós vosso o vosso reino. reino. Seja feita Seja a vossa feita a vossa vontade, vontade. assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho e Filho, Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém.
Um bom final de semana, gente. Uma Boa boa semana missa, uma para boa você. celebração amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Até mais. Até mais. Abraço. Tchau.